Fala, gurizada, tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Olha só, tô voltando aqui de uma consulta com dentista. Teve um episódio muito engraçado no dia do Natal, né? Além de descobrir que a gente positivou pro bichinho aquele, eu tava conversando com a Mari e de repente caiu um dente meu. É, assim, cavalo velho é fogo, né? Caiu um dente, na realidade foi de um tratamento de canal que eu fiz. Aí eu vim aqui na cidade de Turvo, uns 35, 38 quilômetros de distância da onde a gente mora. E aí, nada mais justo, né, do que cair na estrada e fazer um vídeo. E essa ideia veio através de um vídeo que eu assisti lá na área de membros do Badola, onde que ele fez um vídeo mostrando os bastidores da comemoração de 33 anos de coleção dele. 33 anos, eu tenho 40, vou fazer 41. Pensa o tempo que é, né? E a ideia é a seguinte, ó, eu vou falar para vocês aqui 4 datas importantes para mim, que foram a aquisição de todos os ômegas que eu tive, baseado na história do Badolato, que é apaixonado por Dodge. Não tenho o que falar quanto a isso, então eu resolvi falar aqui dos 4 ômegas que eu comprei. Me acompanha aí nessa história? Bom, gurizada, nós estamos aí em 2023, está fechando 19 anos que eu tive meu primeiro ômega e eu me lembro exatamente como que foi. Eu estava trabalhando num sábado, né? Eu já contei para vocês aí a história de como eu tive o meu primeiro ômega, falta o último capítulo para finalizar, mas vou deixar para vocês um link da playlist aí para quem não assistiu, assiste lá que vale a pena, tem algumas histórias engraçadas. Então, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui trabalhar num sábado e eu resolvi no final do dia, ali por volta das 6 horas, procurar anúncios de carro. E na época a gente usava o autocarro.com.br, era a melhor fonte que tinha para encontrar carros bons, principalmente, né? É o OLX da época. Então lá tu pagava anúncios e tudo mais. O pessoal, dono desse site, enriqueceu na época. E aí eu digitei lá ômega 4.1, encontrei e tudo mais. O dia que eu fui ver o carro, fui negociar o carro, guardem bem essa data, eu fui lá e fechei 7/9/2004. Essa foi a data que eu negociei o carro. E eu fui pegar o carro de fato ali pelo dia 11, 12, eu não me recordo, mas me lembro que eu estava trabalhando na cidade de São Leopoldo. E aí o dono do carro foi lá, levou o carro para mim, me entregou o carro com 7 litros de combustível. É fogo, né? Entregar um 4.1 com 7 litros de combustível. Essa história me marcou bastante porque na época eu não tinha carro, obviamente, e eu pedi para um colega de trabalho meu, na segunda-feira, pós o feriado, me levar aonde o carro tava. Era à noite, chuviscando, não se deve ver carro à noite e com chuva, né? Mas eu fui lá, vi o carro, me apaixonei, comprei. Foram aí alguns anos até chegar o famoso, se eu não me engano, 8 de março de 2008, que foi quando eu me acidentei e tive perda total no primeiro ômega. Aprendi muito com aquele carro. Talvez o carro com o qual eu mais aprendi sobre ômega foi o primeiro, né? Porque, querendo ou não, era uma época onde que o ômega ainda era um bom carro. Quero dizer, é um carro considerado novo. Tava aí com 6 anos que tinha saído de linha. Então o meu era um 94, 95. Então tinha 10 anos de uso aí. Era um carro que ainda era visto com outros olhos, né? Perdi o carro, já contei isso pra vocês aí. Agora eu já gravei o primeiro episódio sobre a história do meu ômega preto. Um carro que me trouxe muitas alegrias. Um carro muito novo, muito bem cuidado. Pra quem não conhece, vou deixar um link aí também, onde que eu contando a história de como eu perdi esse carro. Preparem-se, pra quem não assistiu ainda, é uma história um pouco triste, né? Faz parte da vida. Hoje, claro, a gente supera esse tipo de coisa, né? A vida nos ensina, mas na época foi muito doloroso. Foi no dia do dia 28 para o dia, na noite do dia 28 para o dia 1º de março de 2011, tá? Então lá se vão 12 anos aí, perto de fazer 12 anos. O dia que eu fui buscar esse carro foi bastante interessante, já falei para vocês, mas vou comentar novamente. Eu comprei ele através de um anúncio do Orkut, o ômega preto 4.1, ele era preto list, 1996, 96/96, com banco de couro, câmbio manual,
manual, teto solar, painel digital, era o que tinha de mais top. Lembro-me o dia que eu fui comprar esse carro, devido ao fato do acidente, foi um pouco mais de 40 dias depois do acidente do Ômega, do primeiro Ômega que eu tive. Eu até na época brinquei com a minha mãe, que me apoiou muito. Eu disse para ela: mãe, eu vou me dar de presente de aniversário. Eu embarquei para São Paulo para buscar o carro, era no dia 28 de abril de 2008, ou seja, um pouco mais de 40 dias depois que eu havia perdido o primeiro Ômega, né? Então é um carro que eu tenho ótimas lembranças, não tenho o que falar, um carro que também me ensinou muito, onde eu troquei faróis de neblina, troquei piscas, fiz toda a revisão dele, manutenção extremamente em dia, porém era um carro que eu tive rebaixado. Não me arrependo, era uma outra época, tinha as rodas 19 cromadas, eram as rodas espetaculares. Hoje elas estão no carro do Thiago Reck, que tem um 4.1 GLS, carro muito íntegro, muito bacana. Volta e meia ele tira e usa as rodas PowerTech, né? Era uma outra época, um outro momento, me dedicava muito para o carro, então era um carro extremamente prazeroso de rodar. Eu viajava exclusivamente para viagens, eu tinha o carro, tanto é que entre eu comprar e perder o carro, de 2008 a 2011 eu rodei 11 mil quilômetros com ele, muito pouco, né? Era só estrada, então deixou saudade. Depois, né, depois de ter acontecido, de ter perdido o Ômega preto, ou seja, o segundo Ômega que eu perdi, né, eu fiquei meio desgostoso, triste, achei que não ia ter outro, até que o dia chegou lá e eu tive condições, encontrei o Red, né, que é um carro que é uma extensão minha. Eu acho que eu devo muito a ele, ele deve muito a mim, porque querendo ou não eu salvei o Red. Ele ia cair nas mãos de pessoas erradas, filho do proprietário. Eu já contei essa história, vou deixar o link aqui do primeiro vídeo da saga aí do Ômega Red. A data a qual eu fechei negócio, comprei o carro, foi no dia 10/11 de 12, 10 de novembro de 2012. Essa foi a data, 10/11/12. Mas eu comecei a negociar o carro ainda no mês de outubro, tá? No finalzinho de outubro ali e tudo mais. É um carro que, bom, não tenho o que falar. A gente tá junto aí agora, fecharam 10 anos em outubro. Tô devendo um vídeo para vocês para contar as melhores histórias. É um carro que me acompanha aí, tá me acompanhando, tá lá no Miguel ainda, vai voltar mais zero do que nunca. Eu fiz muitas amizades através dele, conheci a minha excelentíssima esposa através dele. Então o Red, ele é uma extensão minha, eu devo muito a ele, ele deve muito a mim. É aquela história, né? É o dute rasgado, mas a gente nunca pode colocar um fim, dizer que não vai acontecer nada nessa vida, porque tudo pode acontecer, a gente espera que não, né? Mas o dute do Red, né, nem eu sei aonde tá, sendo bem honesto com vocês. O quarto e último Ômega que eu comprei, até hoje no caso, foi o Ômega Azul. Esse carro eu ainda sinto uma dor por ter vendido ele, mas eu sou muito grato por ter ele para poder vender e ter o dinheiro que ele me rendeu na época para poder fazer o que eu tinha que fazer, que era relacionado à nossa casa, né? Vendi ele numa época onde que os Ômegas era um absurdo dizer o valor o qual eu vendi o Ômega Azul na época, né? Então era um valor obsceno. Hoje já não é um valor obsceno, mas um carro como ele hoje valeria, quer dizer, já está sendo negociado aí 2 vezes mais, né? Ele já foi negociado 2 vezes mais de quando eu vendi ele. E é muito interessante porque o Blue, eu tenho uma boa lembrança, porque foi no mês de novembro, se eu não me falha a memória, foi no dia 13 de novembro de 2013, não, 12 de novembro de 2013, eu comprei a passagem para buscar ele no dia 14 de novembro de 2013, na cidade de Itaquaquecetuba, em São Paulo. Eu tenho essa lembrança porque na noite do dia 13 eu estava num show do Black Sabbath em Porto Alegre. Era Black Sabbath, Megadeth, então foi uma coisa de louco. Eu saí do show de madrugada, cheguei na minha casa às
às 2h30 da manhã ou 3h30 da manhã, algo do tipo, e eu tinha que pegar o avião por volta das 6 da manhã. Então eu pude dormir um pouco mais de 1 hora aí, tomar banho, praticamente não dormi, estava na angústia de buscar o carro, né? Então eu tive o prazer de ter aquele carro, conhecer aquele carro. Hoje, se ele estivesse comigo, seria para contar uma parte da história de Ômega. Todo mundo sabe, eu não comprei ele com o objetivo de colecionar, mas veio a calhar que eu encontrei uma raridade. Afinal de contas, um carro que até pouco tempo atrás ele tinha os cabos de vela originais de fábrica. Não que isso seja um mérito ou um desleixo, seja o que for, mas mostra o cuidado. Um carro que tinha todos os selinhos com datas de fabricação. Era um carro muito genuíno, muito... enfim, eu acredito que hoje, para encontrar um do mesmo jeito dele, é muito difícil. Vou ser bastante honesto com vocês, eu acredito que hoje é um carro que deva estar sendo negociado na casa dos 100, 120 mil reais, porque é um carro de coleção, né? Quem conhece, quem lida nesse meio aí sabe o que eu tô falando. Não adianta a gente passar opiniões dizendo que não vale, que não sei o que, não sei o que. Esse mercado, ele é para um público muito específico. Ele não é para mim, por exemplo. Eu não sou um cara que vou comprar um Ômega no valor de 100, 120 mil reais, mas é o mercado daquele carro, tá? Então, sinto saudades, sim, mas cada data para mim é importante porque marcou um momento. Se eu fosse falar de cada momento, cada coisa que aconteceu nesse período, desde o primeiro Ômega até hoje, eu só tenho que agradecer pelo que eu aprendi, pelo que o que esses carros me trouxeram, as amizades verdadeiras, as amizades boas. Aprendi a separar determinado tipo de pessoa que se aproxima de nós para sugar nossas energias, porque pessoas de bem atraem pessoas de mal por questões de inveja e tudo mais. Eu acho que era isso, gurizada. Eu vou parar aqui para comprar uma melancia que eu vi que tem aqui, se eu não me engano, R$5 cada melancia. Vou comprar aqui. Gostaria de agradecer vocês aí que acompanharam o vídeo até aqui. Meu muito obrigado. E você? E tu aí, tem história? Lembra das datas do teu carro, aquisição? Deixa nos comentários aí, vamos trocar essa ideia. Vamos falar sobre essas datas que nos marcaram bastante aí. Feito, gurizada? E assim a gente encerra esse vídeo. Meu muito obrigado, um grande abraço, fiquem todos com Deus.